genial, que eu admiro muito, advogado exemplar, tem um coração enorme, calmo, tranquilo. Eu acho que eu nunca ouvi o Thiago bravo. Nunca. Vai falar do tempo. Não, fala da família. Eu vou falar um pouquinho do tempo que ele vai reduzir, porque senão o pessoal vai ficar morrendo de fome aqui, ó. Gente, para nós sairmos pro almoço depende dele, tá? Não é mais de mim, não. Pressão, hein? Trouxeram umas marmitas? Então, falar um pouco desse mestre que estará trazendo conosco nessa tarde quórums em assembleia. Do problema à solução. Embaixador Porter, sócio da Natália de Souza Sociedade de Advogados, professor, e que professor, né, Thiago? Articulista e palestrante, coautor do livro Direito Condominial Contemporâneo, presidente da Comissão da Advocacia Condominial da OAB São Paulo, subseção de Vila Prudente, professor da pós-graduação da Fundação Santo André e Faculdade Legale, diretor adjunto da Anacom São Paulo. Dr. Thiago, o palco é tudo seu. Olá pessoal, tudo bem? Ainda bom dia? Boa tarde? Ah pessoal, boa tarde a todos. O pessoal tá fraco. Boa tarde a todos. Bora pessoal. Eu não tenho assim o dom da nossa amiga Vânia Reis, que tem aqui, consegue vir aqui no palco e ainda dançar. Eu não consigo chegar lá, igual o nosso amigo aqui também, com todo o dom da oratória. A gente vai tentar passar um pouquinho. Eu estou muito feliz. Eu vou chegar um dia lá. Eu estou muito feliz. Desliguem as câmeras. O que eu vou falar agora, ninguém pode saber. Nem o meu pai sabe, nem a minha mãe sabe, nem os meus filhos sabem. A tua mulher sabe. A minha mulher sabe. Muitos me conhecem e sabem que eu sou a pessoa dos filhos, né? Essa madrugada, eu acho que era 2 horas da manhã, eu estava na farmácia. Essa semana aqui, a gente fez 2 testes. Essa semana. Os 2 deram negativos. E minha esposa ainda não descia. Eu falei, caramba, tem alguma coisa errada, né? Desliguei a câmera, de verdade. Ela falou que não fala pra ninguém ainda. Aí eu falei, eu vou buscar um teste. Era 2 e pouco da manhã. Às 2h30 da manhã, mais ou menos, eu fui surpreendido que está vindo meu 4º filho. Então, assim, pessoal, eu vim no carro vendo vídeos de carro com 7 lugares. Vocês têm noção disso? Não, agora vai ter carro com 7 lugares, porque não tem mais. Eu não podia contar para ninguém. Mas, pessoal, estou muito feliz, muito emocionado. E muito feliz também por estar aqui. E, obviamente, que agradecer a Deus por essa oportunidade. Só de a gente ter a oportunidade de a gente estar aqui, a gente tem que lembrar sempre de um ponto, pessoal. A saúde já é muito importante. Muitos gostariam de estar aqui hoje e não estão. E a gente teve essa oportunidade. Então, por que não dar valor e agradecer todos os dias, né? Pessoal, o assunto do qual a gente vai tratar, ele é um assunto bem tranquilo. E eu vou começar com perguntinhas assim, bem simples para vocês. Tudo bem? QR Code, através do QR Code você chega em todas as minhas redes de contatos, cursos voltados à síndica, assim por diante, do qual também vou aproveitar para sortear 2 no final do evento. Então, não são cursos tão bons, igual o da Academia do Síndico, mas... Não te depreciza. Como que passa? Ah, passou. Pessoal, viver em condomínio é um pouco disso? Sem dúvida, a gente falou de tanto problema, né? Mas olha só como que está vindo tudo numa linha só, né? Mas por que a gente vive em condomínio? Muitos vão dizer que um dos itens principais é o quê? A segurança, a comodidade e tudo que a gente pode imaginar no condomínio, exatamente na linha do que vocês já comentaram. Mas a gente tem diversos problemas em condomínios. E quando a gente pensa em assembleia, a gente lembra de alguns. Eu tenho certeza que vocês lembram também, sempre como vão pensando numa assembleia, tem aquela pergunta, mas qual que é o quórum mesmo? Será que tem quórum? Já pararam para perceber a importância disso?
Se vocês levarem um assunto que depende de um quórum e vocês não sabiam que tinha esse quórum, vocês sabiam que dependendo do assunto que vocês vão tratar, vocês vão estar alterando a convenção sem saber? Então, vou começar com perguntinhas bastante simples. Eu tenho certeza que todos sabem. O quórum para alteração da fachada, ele é elevado, tipo 2/3, unanimidade? Quem acha que é algo diferente disso? Só a gente vai participar. Quem acha que é isso aqui? 2/3. Unanimidade? Será? Outra perguntinha absolutamente simples que eu faço para vocês, e essa eu tenho certeza que vocês vão saber também. O quórum para aprovação da prestação de contas. Todo mundo já aprovou as contas aqui esse ano? Ótimo. Alguém reprovou? Se precisar de advogado, estamos aí. Qual que é o quórum? Tá certo essa frase? É maioria simples? Quem aqui acha que é maioria simples? Quem aqui acha que não é maioria simples? Quem acha aqui que pode ser diferente de maioria simples? E se eu disser que essa resposta é depende? Quem aqui acha que é depende e justifica o porquê? Então todos vocês acham que é maioria simples. E se eu provar para vocês que é depende? Aí é bom. Depende da convenção. Pessoal, a convenção é uma fonte para nós extrairmos dela os quórums. Mas eu não conheço nenhuma convenção que diga que é, por exemplo, 2/3. Alguém aqui já viu alguma dizendo isso? A convenção poderia dizer isso? Eu vou vir com essa resposta no final. Só para quem perdeu o almoço aqui junto comigo. Não vai ter ninguém, né? Tô brincando. Outra pergunta, pessoal. Quórum, leia o artigo e diga. A minha aqui é uma afirmação que eu estou colocando aqui em cima. O quórum para destituir o síndico é de maioria simples. Lendo esse artigo aqui, isso é um mito ou isso é uma verdade? Vamos ler juntos. A Assembleia especialmente convocada para o fim estabelecido no parágrafo 2º do artigo antecedente poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar tal. Qual que é o quórum para destituir o síndico? Quem acha que é a maioria absoluta? Pode levantar a mão, pessoal. Quem acha que é a maioria simples? Eu tenho certeza que eu vou surpreender muitos de vocês. Quem acha que não é nenhum dos dois? Quem acha que síndico não deve ser destituído? Vai, pessoal. Vai falar que vocês nunca ajudaram numa destituição e entraram no lugar do síndico. Sei. Quem nunca foi consultado aqui para destituir um síndico? Às vezes vocês vão passar por isso, pessoal. Afinal de contas, vocês vão se tornar especialistas em condomínio. Vou responder tudo isso aqui agora, de pronto? Não. Lógico que não. Vamos para as perguntas e respostas. Afinal de contas, o tempo é pouco, não? O tempo não é pouco? Sim. Que tal a gente já ir direto para o que pouco interessa? Aprovação e alteração da convenção. Qual que é o quórum? 2/3, certo? Por que 2/3? Porque está escrito. Olha o detalhe, pessoal. Eu falo para vocês que são 2/3 e vocês têm certeza que está escrito. Vocês já viram a lei falando de alteração da convenção. Daqui a pouco eu vou perguntar um outro que vocês também têm certeza, mas não necessariamente vocês vão encontrar onde está. Alteração do regimento interno. Qual que é o quórum? Depende. Depende do quê? Isso, se está junto da convenção ou se está separado. Até aqui é o bom, até aqui é o simples. Mas por que se estiver fora é maioria simples? E aí, pessoal, perceba o seguinte. É absoluta didática o que a gente está fazendo. Agora a gente tem que entender por que eu respondo que a maioria é simples. Se nós não conseguirmos fundamentar aquilo que nós temos na ponta da língua, a gente não vai ter segurança para convencer. Vocês disseram,
Se tiver com a convenção, são 2/3. E vocês sabem o porquê. Porque tem um artigo que fala que se tiver, a convenção depende de 2/3. E por que quando não está na convenção eu falo que é maioria simples? Tem que ter uma razão. Já pararam para se perguntar sobre isso? É porque vocês ainda não entenderam a regra que trata de alteração de quórums. Se vocês não entenderem a regra que está na base da alteração dos quórums em assembleias, a gente não vai conseguir saber aquilo que está na ponta da nossa língua. Vamos lá, eu vou chegar lá. Aprovação das contas, previsão orçamentária, eleição de síndico. Qual que é o quórum? Qual é o quórum? Maioria simples. Lembra que eu perguntei para vocês que se a aprovação de contas era maioria simples e eu falei que poderia ser que depende? Eu vou chegar lá na resposta. Alguém já se convenceu pelo depende ou ainda está todo mundo na maioria simples? Ótimo, depende. Depende do quê? Depende de como a gente vai fechar, como assim? Estou pronto para mudar de ideia. Construção de um novo pavimento. 100%. Foi tão certo assim. 100%, pessoal? Eu tenho 18 andares, quero fazer o 19º. Meu prédio não tem área comum, não tem piscina, não tem quadra. Eu vou fazer tudo no 19º. Qual que é o quórum? 100%. Vamos ver, daqui a pouco a gente vai corrigir. E destituição de síndico, nós já lemos um pouquinho, né? Falamos um pouquinho antes. Vamos desmistificar. As respostas vão aparecer na tela. Só que algumas coisas que eu vou colocar aqui, depois eu vou fazer ressalva do que eu mesmo coloquei. Veja só. Convenção, quem falou 2/3? Perfeito. Regimento interno depende. Se não tiver na convenção é maioria simples. Se tiver na convenção, 2/3. Certo? Vou explicar o porquê que é maioria simples. Aprovação da previsão orçamentária, aliás, aprovação das contas, previsão orçamentária, eleição de síndico, maioria simples. Não, depende. Agora deixa eu olhar na estante. Vou chegar lá. Quem falou isso? Pessoal, alguém falou que depende da chamada. Olha só que interessante. Qual que é seu nome? Caio. Iniciada uma assembleia em primeira chamada, qual que é o quórum para as deliberações? Maioria absoluta. Maioria absoluta. Se eu iniciar minha assembleia em primeira chamada, como que eu faço para aprovar as contas? Qual que é o quórum? Maioria simples. Maioria absoluta. Se eu iniciei a minha assembleia em primeira chamada, todos os meus quórums já mudaram. Ele já começa da maioria absoluta em diante. Mas aí eu te pergunto, alguém aqui faz assembleia na primeira chamada? Eu já fiz. E aí a observação. E foi Se eu prestação fizer- de conta, foi a GO. Se eu fizer, o meu quórum muda. E perceba o seguinte, mais um detalhe. Esse artigo que trata disso, ele não pode ser confundido com aqueles diversos outros que tem nas convenções de vocês que falam o seguinte, que para nós instalarmos a assembleia depende de um quórum diferenciado. Esse artigo da convenção, ele nem está no Código Civil. Vocês sabiam disso? Que esse artigo não tem nada a ver com o artigo que trata do quórum. Vou explicar quando eu mostrar o artigo para vocês. Mas perceba, depende. E por que eu coloquei que depende? Porque a gente está acostumado a falar que é e ponto. Como vai ter outros aqui que a gente está acostumado a falar que é e a gente não consegue fundamentar. Destituição do síndico, vamos lá então. Maioria simples ou maioria absoluta? No artigo diz o quê? Olha só, pessoal. O artigo vem assim. Escrito nesse formato, da forma como está aqui. Vamos tentar acender ele um pouco para ler o que importa, o que interessa nele. Vamos lá. Já acendi aqui algo que é bastante, ou melhor, que é pouco relevante. Lembra aquela regra que numa frase, entre duas vírgulas, você pode tirar tudo que está no meio da vírgula e a frase vai continuar dando o mesmo sentido? Aposto. É o que a gente vai fazer aqui agora. Então vamos lá, vamos ler junto. A Assembleia importa especialmente convocada para o fim estabelecido para o segundo artigo dissidente? Não. A Assembleia poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, instituir tal.
Vamos clarear ainda mais. Vamos ver o que mais a gente pode extrair disso. Já está mudando. Então aqui a gente já extrai uma questão voltada à maioria, já exclui o que está em vermelho que não precisa, e já traz o que está em azul, que é os motivos da destituição. Motivos da destituição são só 3. Às vezes a gente fica falando, o síndico que roubou. Não está na lei. Na lei está não prestar contas, praticar irregularidades ou não administrar convenientemente o condomínio. O que você colocar tem que entrar nesses 3. Do resto não está escrito. Vamos lá, vamos continuar. Aqui está escrito maioria absoluta. Mas por que a gente entende que é maioria simples? Na prática. E mais um detalhe. Para quem fez direito aqui, a gente aprende na faculdade a vida inteira que toda palavra ela tem o seu sentido na lei. Na legislação não tem palavra morta. E não deveria ter. Agora, esse absoluto aqui não tem sentido nesse texto aqui. E a gente vai ler e vai entender o porquê que o legislador entendeu que a maioria simples, mesmo estando escrito maioria absoluta. O legislador entendeu da seguinte forma: a Assembleia poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico. Membros de onde? A interpretação de texto gramatical do português fez com que aquilo que está escrito aqui não se aplique. O legislador entendeu: a Assembleia poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, membros da Assembleia. Nesse formato de texto, você pode colocar a palavra que você quiser aqui: condômino, morador, o que for, sempre vai estar relacionado à Assembleia. E é por esse motivo que o entendimento é de maioria simples, mesmo estando escrito maioria absoluta. Maioria absoluta é conceito. Maioria absoluta significa o quê? Que terá 50% mais um do todo. Quando a gente fala do Senado, são 81 senadores. Tá essa briga toda para conseguir um pouco de assinatura para fazer alguma coisa. Estão tentando 41 assinaturas. Que isso significa maioria absoluta. Maioria simples é sempre a maioria dos que estão na sessão, presente na Assembleia. O termo maioria simples é sempre em relação à Assembleia. Maioria absoluta em relação ao todo. Deu para entender agora o porquê que mesmo escrito maioria absoluta, o entendimento para a destituição do síndico é maioria simples? Ficou claro para vocês esse ponto? Mas vamos aprofundar. Tem mais problemas. Não nesse aqui. Então isso aqui, então, em tese, seria uma verdade. O quórum para destituir o síndico é de maioria simples. Tem mais, pessoal. Vamos continuar. Reconstrução decorrente da destruição total ou parcial. Deus me livre, a gente volta para casa, todos aqueles tijolinhos que estavam um em cima do outro, eles estão todos prédio no chão. Não tinha ninguém em casa. Vou para fazer a minha pós em Paris ou eu fico? A minha decisão depende de quanto no condomínio? Qual que é o quórum, pessoal? Unanimidade, 2/3, maioria absoluta, maioria simples. E aí, como que a gente vai decidir? Primeiro ponto, o prédio caiu no chão. Ainda existe condomínio ou não? Sim, lógico que existe. O condomínio não é necessariamente o tijolo sobre tijolo. Ter algo em condomínio significa terem mais que um e outra. Vocês vão decidir se vocês vão reconstruir. O prêmio de seguro. Tem especialista em seguro aqui hoje? Como que vai ficar o prêmio de seguro? E a decisão? A gente vai ter que tomar uma decisão. Vamos reconstruir ou vamos levar a grana? Vocês acham que se levar a grana é como se fosse um carro que quando eles roubam ou furtam o meu carro eu vou ter o valor do meu carro cheio? No condomínio vocês acham que é assim? Cada um vai ganhar 1 milhão de seu apartamento? Não. O preço do seguro não é sobre cada apartamento, senão se o seu for assim está muito caro. É sobre o valor da reconstrução. E para decidir isso a gente vai ter um quórum. Que esse quórum é unanimidade? Pensa se fosse unanimidade, o problema que seria. A Vânia quer voltar para Paris, gente. Ninguém mais quer voltar para Paris. Ninguém nem conhece Paris.
mas a Vânia quer voltar. Ela fala, pessoal, meu voto é que eu quero ir embora, eu quero a minha grana. Então, pessoal, o quórum é maioria absoluta. 50% mais um, a gente decide se a gente permanece, ou melhor, se a gente reconstrói ou não. Obras voluptuárias úteis e necessárias, vocês sabem as diferenças, né? Obras voluptuárias, qual que é o quórum? 2/3. Obras voluptuárias são aquelas de agregado valor, para mero deleite, para gozo, e que tem esse valor agregado. Quórum 2/3. Eu consigo pegar, em termos de narrativa, e transformar uma obra voluptuária em uma obra necessária? Sim. Em absoluto, pessoal. Não tenham dúvida disso. Isso aqui é absolutamente a depender da narrativa, você muda. Piscina em condomínio. Obra útil, necessário ou voluptuário? Voluptuário? Eu tenho um condomínio, pessoal, em São Paulo, que ele é projetado para o idoso. As pessoas que moram lá são de 70, 80, 90 anos. O receituário médico, o diagnóstico é assim, ó, hidromassagem, fisioterapia, tudo nessa linha. Essa piscina para esses condôminos é necessário, útil ou voluptuário? É necessário. Eu tenho um condomínio no lugar mais quente do Brasil. Eu vou falar que é necessário. Então, a depender da narrativa, você vai transformar em útil ou necessário, ou voluptuário. Uma obra que o pessoal costuma colocar como útil: gerador, ou melhor, aquecedor de piscina. Útil, necessário ou voluptuário? Muitos falam que é útil, que está dando uma melhor utilização para a própria coisa. Qual que é a diferença de eu colocar o gerador, ou melhor, o aquecedor na piscina e aquecer a água da piscina, e o ar-condicionado no salão de festa e refrigerar o ar? Se para colocar o ar-condicionado no salão de festa eu digo que é necessário, por que para aquecer a piscina eu vou falar que é útil? Também é necessário. Eu tenho uma piscina que ela está na sombra. Eu tenho uma piscina que o prédio foi mal projetado. Eu preciso aquecer essa piscina, certo? Obras necessárias, aquelas que dependem de maioria simples. E se ela for necessária e urgente? O síndico realiza. Ponto. Ele realiza. E se a obra for necessária e urgente de alto valor, o síndico pode fazer? Necessário, urgente e alto valor. Vou dar um exemplo com o meu colega de Sampaio. Esses dias atrás teve um síndico em São Paulo que ele aprovou uma obra de 490 mil dos elevadores. Tinha uma determinada empresa, veio uma outra. Essa outra que veio falou assim, ó, não trabalho mais com condomínio. Tá tudo aqui, tá um absurdo. Isso aqui tem risco, isso aqui tem risco de segurança, etc. Apresentou o orçamento, 490 mil. Ele foi lá e fez. Ele poderia ter feito? Pela lei, obra útil, ou melhor, obra necessária e urgente. O síndico pode fazer? E de alto valor, pode fazer? Pode, pessoal. A gente tem um artigo que diz claramente, ainda que de alto valor, pode ser feito. Isso significa que... Ah, então um detalhe, pessoal. Pessoal, olha a observação que eu vou fazer para vocês aqui. Eu estou abrindo para todos vocês caminhar para fazer? Não. Sabe qual foi o resultado depois de uma semana? Destituído. Ele fez. Ele poderia. Só que ele poderia também ter chamado emergencialmente uma assembleia. Ele poderia ter colocado no grupo do prédio falando assim, ó, pessoal, desce todo mundo agora, porque eu vou parar todos os elevadores. Então, às vezes, a sindicatura, ela vai além. Não é só a letra da lei. O cargo é político. O cargo, ele envolve o quê? Demanda com pessoas, entender pessoas. Então, ele fez algo que poderia. Terminou destituído. E agora estão entrando numa encrenca que vão cobrar dele o que fizeram. Por várias outras razões. E depois eu vou até trazer o Sampaio para esse assunto, porque esse assunto é maravilhoso, a gente vai conversar sobre isso. Mas voltando aqui, pessoal. Alteração da fachada. Qual que é o quórum? Quem acha que é unanimidade? Levanta a mão, vamos participar, pessoal. Unanimidade. Perfeito. 2/3.
Mais gente. 50% mais um, que é maioria absoluta. Maioria simples. Maioria simples. Só eu? Só eu? 2. Pessoal, vamos lá. O meu objetivo aqui hoje é convencê-los que é maioria simples. Vocês acham que eu vou conseguir? A grande maioria vai falar que não. E se eu falar, já abro para vocês. E se eu falar que vocês... Quem são os síndicos aqui? Levanta a mão. E se eu falar que vocês já alteraram por maioria simples a fachada aqui de vocês? Vamos ver então, né? Ah, um detalhe. Alteração da destinação. Quem já colocou mercadinho em condomínio? 2 terços para alterar. Mercadinho em condomínio, quem já colocou? Qual foi o quórum que vocês usaram? 2 terços? Quem colocou 2 terços, levanta a mão. Quem foi maioria simples? Não vale mentir. Então vocês que falaram de maioria simples, vocês entendem que vocês estão alterando a destinação ou não? E eu não estou falando da edificação. Eu estou falando de uma área de lazer, uma área comum. Vocês entendem que vocês estão alterando? Alguns vão falar, não, por que não? Porque era uma brinquedoteca, e agora a brinquedoteca tem um lugarzinho onde a gente compra as coisas. Ótimo, uma saída. E para quem tinha a casa do zelador, tirou a casa do zelador e colocou a brinquedoteca, ou melhor, o mercadinho. Percebam que vocês, quando foram pensar no mercadinho, vocês falaram, não, agora a gente vai alterar a destinação. Mas vocês já alteraram a destinação, porque você era essa casa do zelador e não estava sendo utilizado para a casa do zelador. Estava sendo o escritório do síndico. Então você já tinha alterado antes. Pessoal, a gente vai clarear isso aí tudo. A ideia é essa. A ideia é essa. Respostas. 50% mais um. Perfeito? Voluptuário 2 terços, maioria útil absoluta, ou melhor, obras úteis, maioria absoluta, necessárias, maioria simples, necessárias de urgente, não depende de autorização, certo? Alteração da fachada, coloquei a resposta? Não, porque a gente vai conversar mais sobre isso na próxima vez que a gente se encontrar. Foi um prazer, pessoal. Informação. Esse prédio aqui é no Rio de Janeiro. Eu tirei foto esses dias atrás com... Você conhece o prédio? Ou Rio de Janeiro, pessoal, vocês costumam ver esse tipo de toldo? Vamos lá. Vocês acham que o toldo alterou a fachada, sim ou não? Sim. Beleza. Vamos avançar. Eu falei que eu vou provar para vocês que vocês mesmos já fizeram. Se não fosse um toldo, melhor, pessoal, olha aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo pequenininho? O que é isso aqui? Será que isso aqui nasceu necessariamente aqui? Em alguns condomínios não. E às vezes a gente começa a definir se vai ter ar-condicionado. Lembra de uma assembleia, pessoal? Só para refrescar a memória de vocês mesmos. A Vânia implantou muito condomínio. Não a primeira assembleia, mas a segunda. Quais são as pautas da assembleia mesmo? Primeiro que na primeira a gente faz a instalação, a gente faz a eleição de síndico, conselho, etc. Aprova o orçamento e o regimento interno. Na segunda já está todo mundo gritando: Vânia, você não vai chamar a assembleia? Minha obra está chegando na sacada. Aí vai a Vânia chamar uma assembleia cujo item seja a alteração, ou melhor, padronização da fachada. Quando vocês colocam esse tema, vocês acham que vocês estão alterando a fachada ou vocês estão defendendo que não também? Estamos alterando a fachada. E nessa assembleia, que quórum vocês utilizam lá? Quem usou 2 terços aqui a vida inteira? Primeiro que a primeira assembleia é banquete. Está todo mundo lá, é festa, é maravilha, é comida. Na segunda assembleia, pessoal, de um condomínio de 100, vamos forçar bastante. Nossa, apareceram 60. Levanta a mão para o céu. Agradece a Deus, foi bastante gente. Normalmente nos condomínios são 10%. De 60, a votação para a escolha do vidro da sacada. Um detalhe, o vidro da sacada, a gente não está falando daquele transparente,
Que aquele alguns vão dizer, não, isso não altera a fachada. A gente está falando daquele que o pessoal vai falar assim, ó, não gostei desse vidro, a gente quer um vidro verde. Sabe aqueles vidros verdes bonitão que você vê nos prédios por aí? Vocês acham que vocês estão alterando a fachada? E quando vocês resolvem colocar isso filme? Está alterando. Cortina, Márcia, vamos dizer o seguinte, não, vamos dizer assim, é para dentro. E quando a gente fala do ar-condicionado, que a gente começa assim, vai ser empilhado, vai ser no cantinho de cá direito na parte de cima, alguns condomínios, e tem diversos, eles colocam de fato para fora, grudado, que eles já falam que para poder fazer esse tipo de colocação vai ter que obedecer a R número tal, R número tal, etc. Isso existe, eu estou falando. Existe, não existe? Vocês estão alterando a fachada? Vamos para o nosso dia a dia. Por que vamos só falar de implantação? E aquele condomínio, vocês resolvem colocar o gás externo, porque o prédio tem 50 anos, toda a tubulação já está comprometida, e a gente fala assim, não, o gás, a Comgás passou na nossa rua, agora a gente vai fazer o gás. E aí mete aqueles caninhos por fora. Caninho por fora, vocês acham que vocês estão alterando a fachada? Sim. Quem aqui já fez isso? Usou unanimidade ou 2/3? Nada. Não usou nada. Pessoal, eu dei alguns exemplos. Alguns dos senhores vão falar assim, escondidinho vão falar assim, caramba, eu falei no começo que era 2/3, mas a minha realidade parece que eu não fiz bem assim. Beleza, pessoal, atenção agora, que agora eu vou falar o ponto mais importante. A gente falou a prática, agora vamos para a teoria. Afinal de contas, o mundo não é só prática, o mundo é a teoria, a gente precisa fundamentar. Vocês sabem qual que é a regra para vocês entenderem quórums? A regra é esse artigo aqui. Lembra que eu falei que tudo tem uma regra? A regra é essa aqui, ó. Em segunda convocação, a Assembleia poderá deliberar por maioria dos votos dos presentes, salvo quando exigido quórum especial. Então, pessoal, eu não estou falando da convenção, porque se na sua convenção tiver de forma específica o quórum, a gente obedece ele. Mas eu vou te contar um segredo. Normalmente a convenção não fala desse assunto. Sabe por que a convenção não fala desse assunto? Porque normalmente a convenção só fala aquilo que a lei já falou. É normalmente o que a lei fala, mudando um pouquinho, complicando um pouquinho, às vezes atrapalhando um pouquinho, e ele joga na convenção. A lei não fala disso. É como aquele assunto do desconto. Todo mundo sabe aqui que o síndico não pode dar desconto, certo? Vamos lá. Vocês sabem a regra para a gente entender essa situação? A nossa regra é a seguinte. Dentro do nosso direito, ou melhor, vamos além. O que é o nosso ordenamento jurídico? O ordenamento jurídico, pessoal, é o conjunto das leis. Dentro do direito privado, porque divide público e privado, a regra é a seguinte. E por que eu estou falando das regras? Se vocês não lerem a regra, vocês não conseguem resolver os problemas. A regra do direito privado é assim: tudo é permitido. Pessoal, qualquer coisa que perguntarem para vocês no condomínio, vocês têm que pensar na cabeça de vocês antes de soltar pela boca. Sim para tudo. O não é fundamentado. Aí eu faço a pergunta: síndico pode dar desconto? Aí vocês vão pensar: sim, sim, sim. O não eu preciso fundamentar. Onde está escrito na lei que o síndico não pode dar desconto? Se tiver na convenção e poucas dirão, faz um teste. Por que eu entrei nesse assunto? Porque a convenção normalmente diz aquilo que está na lei. Onde está escrito na lei que o síndico não pode dar desconto? Expressamente. Todos vocês respondem que o síndico não pode dar desconto, mas não está escrito. E se não tiver escrito na lei? Ótimo, seu nome? Fernanda. Olha o detalhe. Tudo é permitido, salvo quando a lei proíbe ou quando a lei impõe um procedimento. Nesse caso não está escrito proibição. E se nós procurarmos, não vai estar escrito. Mas a lei impõe a forma da cobrança. Ela fala dos juros, ela fala da correção e assim por diante. Por que eu trouxe esse assunto? Porque não está escrito na convenção, ou na maioria delas, que o síndico não pode dar desconto. Como também não está escrito o quórum.
E aí, saindo da convenção, o Google está aí, pessoal. Pode abrir. Se aqui diz que numa assembleia iniciada em segunda chamada, os quórums para as deliberações serão de maioria simples, ou seja, a maioria dos votos dos presentes, salvo quando exigido o quórum especial. E o assunto que a gente está falando é a alteração da fachada. Para vocês que defendem 2/3 ou unanimidade, indo para a parte teórica, é só me falar onde está escrito. Se vocês me falar onde está escrito, eu desço e vou pedir desculpas, porque eu estaria de fato errado. Onde está escrito? Não está escrito. Ah, mas a lei de 64 também não está escrito. Se não tiver escrito, qual que é a regra? Maioria simples. Se eu não tivesse preparado vocês com os exemplos que a gente faz a vida inteira, vocês estariam muito mais estarrecidos. E por que vocês estariam mais estarrecidos? E por que se essa não fosse a verdade, a gente não faria isso na prática? Porque quando a gente vai fazer alguma coisa errada no condomínio, quando eu falo errado é aprovar alguma coisa que está fora do comum, a primeira coisa que o condomínio vira e fala é o seguinte: mas a lei fala tal coisa. Alguém aqui já tentou alterar a convenção sem 2/3? Não? Óbvio que não. Por quê? Porque o condomínio vai chegar e vai falar assim: aí, com essa merreca de gente, você acha que você vai alterar a convenção? Você esqueceu que a convenção são 2/3? Agora, quem que no dia da assembleia de alteração de fachada, que é a padronização de fachada, chega em você e fala o seguinte: cadê o quórum de 2/3? Pode até chegar e você vai falar onde o quórum está escrito? Não está escrito. Uma pergunta para vocês, pessoal. Vamos voltar do zero. Qual que é a alteração? Qual que é o quórum para alteração de fachada? 2/3. Alguém acha que é 2/3? Só será 2/3 se a sua convenção disser, ou se em algum lugar estiver escrito. Por que será 2/3 somente nessa circunstância? Porque a regra é essa. A regra é: uma assembleia iniciada em segunda chamada, o quórum é de maioria simples sempre, salvo quando exigido o quórum especial. Se eu não encontrei, alguns de vocês poderiam ter dito o seguinte: lembrei de um artigo que fala de alteração, ou melhor, vou voltar. Vou falar de um artigo que são os deveres dos condôminos. Quais são os mesmos os deveres dos condôminos? A lei fala em 4. Pagar o condomínio. 2. Cumprir as regras. Cumprir as regras é genérico. Na lei, o que fala? Qual que é o segundo dever do condômino? Não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. 3. E aí vocês poderiam ter dito isso: não alterar a forma e a cor da fachada. Está aqui, pessoal. Não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias. Tiago, esquece tudo que você falou, porque a lei fala. Não, a lei não fala. Aqui está dizendo que é defeso ao condômino. O condômino é proibido. Perceba, não é nem questão de quórum. Ao condômino é proibido. Ao condomínio, não. Ao condomínio é diferente. Eu não posso chegar lá no meu apartamento e falar: eu vou colocar esse toldo sozinho. É proibido. E ao condomínio? E se o condomínio quiser? Aí a gente cai no quórum. Se eu não encontrar ele escrito, eu aplico maioria simples. Se eu encontrar ele escrito, eu aplico o que está escrito. Na lei não está previsto. Na convenção, algumas dizem isso aí. Só que são bem raras. E a última obrigação: dar às partes a mesma destinação, aqui pertence à edificação, etc. Sossego, segurança e saúde. Os 3 S's que vocês sabem que, se cometerem, é caso de advertência e de multa. Pessoal, o artigo que fundamenta isso, como a gente estava lendo, é o 1352 e o 1353. Olha a diferença para o 1352.
E por que se eu começar a assembleia em primeira chamada, o meu quórum é diferente? Salvo quando exigido o quórum, faltou um acento aqui, peço desculpas, especial, as deliberações das assembleias, essa assembleia está escrita na forma da lei, que é o artigo, por isso que está com acento, serão tomadas em primeira convocação por maioria de votos dos condôminos presentes que representem ao menos metade das frações ideais. Isso é uma maioria absoluta. Agora, e se começar em segunda chamada? Maioria simples. Se eu comecei a minha assembleia em primeira chamada, tenho que aprovar as contas. Qual que é o quórum? É o de cima, é maioria absoluta. Se eu começar em segunda, simples. Alguém aqui já disse que começou em primeira chamada. É um risco absoluto. Primeiro por quê? Como que eu provo quem chegou na hora? A pessoa teria que ter assinado e colocado a hora que chegou. Mais ou menos, fora a câmera e etc. É tanto trabalho que não compensa. Apesar que, às vezes a gente vê algumas convenções que colocam uns absurdos, né? Esses dias atrás eu vi uma pessoa comentando que lá no condomínio dela não é meia hora, é 1 hora. Já é chato. Eu já ouvi falar de 2. E esses dias atrás falaram que é de 1 semana. Primeira chamada, bate lá. Volta semana que vem. Segunda chamada. Sem sentido, mas é a realidade. Pessoal, por que eu falei que a convenção pode falar sobre o assunto? Porque está escrito no Código Civil. Esse é um dos artigos mais importantes do Código Civil. Se você quiser entender o que é e o que tem de poder a convenção, ou o que cabe à convenção, é só você ler o 1334. Aqui diz o seguinte: a convenção determinará a competência das assembleias, a sua forma de convocação e quórums exigidos para as deliberações. É por esse motivo que às vezes, e por vezes, na sua convenção está escrito algum tipo de quórum. É só por conta disso. Porque se não tivesse isso aqui, nem lá poderia estar tratando do assunto. E para finalizar, essa prestação de contas. Depende ou não depende? Depende, pessoal. Fiz questão de colocar aqui para vocês esse depende para lembrar. Pessoal, a gente falou de mais um assunto. Lembra que a gente falou sobre a última linha lá dos quórums? Era alteração, ou melhor, alteração da destinação. Pessoal, olha o artigo que nós tínhamos. Depende da aprovação de 2/3, e é por isso que vocês fundamentam na convenção, dos votos dos condôminos, a alteração da convenção. Até aí tudo bem? Vamos ler o que está em vermelho. A mudança da destinação do edifício da unidade, ou da unidade imobiliária, depende da aprovação da unanimidade dos condôminos. Esse artigo está válido? O que mudou nele? Agora essa parte de baixo não é mais unanimidade. Então mudou para isso. Vamos lá, ler de novo. Parte inicial é a mesma coisa. Depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos, a alteração da convenção, bem como a mudança da destinação do... Olha só, pessoal, o detalhe. A mudança da destinação do edifício ou da unidade imobiliária. Tem muita gente falando aqui do edifício, ou desculpa, da edificação do edifício ou da unidade imobiliária. Isso aqui falou área comum? Vocês entenderiam que depende de 2/3 para a gente alterar a área comum? Com base nesse artigo? Com base nesse artigo não. Por que não, pessoal? É específico, olha só o que diz. Bem como a mudança da destinação do edifício. A gente vai mudar de comercial para residencial. Tudo bem até aí? A gente está falando da área comum ou da área de lazer? Esse artigo fala da área comum ou da área de lazer? Ele poderia falar, mas ele não falou. Ele falou, ou pode até acontecer de a gente falar assim, ó, só uma unidade. A gente vai mudar a destinação de uma única unidade. A gente pode colocar, por exemplo, aquela unidade do térreo, agora ela pode ser comercial. Sabe esses condomínios que às vezes é só a torre? A gente fala assim, vamos mudar a destinação do primeiro. Agora vai ser um bar. Esse artigo não fala de alteração da área comum do condomínio. E aí seria 2/3. Se não está previsto
Na lei, qual que é a regra? Maioria simples. A gente aplicaria, pessoal, a mesma lógica da alteração da fachada para a alteração da destinação da área comum. Porém, com uma única ressalva. Ressalva essa que na alteração de fachada eu não faço. E vou fazer, vamos dizer assim, por questão de idoneidade intelectual. Porque a gente poderia defender um lado só e falar, não, esse é o meu lado e etc. Alguns vão fundamentar aqui. Ainda assim não pode ser feita uma alteração, ou vai defender os mais tradicionais, que são 2/3, porque na convenção ou na especificação, lá constava que aquela área era tal coisa. Tem muitos condomínios que a especificação, a auto-especificação é dentro da convenção. E aí eu começo a imaginar, se eu estou alterando alguma coisa dentro da convenção, eu vou mudar a convenção. E aí eles vão defender 2/3. É por esse motivo que quando você tiver um mercadinho, que você tiver que realizar, que tiver que fazer, e que houver alguma contestação, se você está alterando ou não a área da destinação, é simples. Continua sendo o que era, só que agora com um mercadinho. Era uma academia, só que agora você consegue ir lá e pegar o whey protein e comprar na hora. E aí você vai fugir dessa ideia de você alterar de fato a destinação. É como se fosse aquelas máquinas antigas de Coca-Cola. Bob Machine que fala? Qual que era o problema de a gente colocar uma máquina daquela em qualquer lugar do prédio? A gente já discutiu no passado alterar a destinação porque a gente colocou uma máquina daquela? Não. Hoje a gente só está mais atualizado. Agora a gente coloca um mercadinho inteiro lá dentro. Pessoal, a gente tem 2 minutos e eu posso fazer uma pergunta, ou melhor, uma pergunta, por gentileza. No caso, por exemplo, se no edital está escrito que o quórum necessário, por exemplo, para o mercadinho é 2/3, está no edital. E aí o morador quer o mercadinho e ele usa desse fato de que na segunda chamada não é necessário 2/3. Vale o quê? O edital ou vale... Vamos lá, uma observação. Olha que interessante, pessoal. Se no edital estiver escrito quórum, o edital é feito por quem? Pelo síndico. Ele vai extrair a informação de onde? Muitos colocam a informação que quer. Por exemplo, vai ter uma assembleia. Eu tenho bastante procuração. Eu vou falar que agora a procuração tem que existir com firma reconhecida, porque as minhas estão reconhecidas. Não é a vontade do síndico. É a vontade do que está antes lá. Então a gente tem que buscar na convenção. Então a gente teria que remeter à convenção. A gente vai ter que voltar lá na convenção. O que está escrito? Ele vai reportar no edital o que está escrito na convenção. Ele não cria, porque senão eu vou pegar cada edital e colocar uma regra. Mas a questão vai envolver essa discussão. A grande maioria vai fazer a alteração baseada numa maioria simples, falando que não tem nada específico. E uma assembleia iniciada em segunda chamada não tem quórum. Alguns, os mais tradicionais, nesse ponto específico ele vai falar o seguinte: existe uma autoespecificação, existe um memorial descritivo, existe isso, existe aquilo, para tentar manter a área naquele lugar. Na alteração da destinação, pode até ter essa discussão. Na alteração da fachada, não. E já faço uma observação, pessoal. A alteração da fachada, óbvio, a gente pode fazer uma obra. E a gente tem que lembrar, essa obra é útil, necessária ou voluptuária? Alguns vão entender. Ah não, a alteração da fachada depende de 2/3. Sim. Se eu quiser fazer uma obra de arte lá no último andar. Eu falo, não, vou colocar uma estátua lá no último andar. 2/3. Por quê? Porque é uma obra voluptuária. Mas a grande maioria das vezes que a gente altera a fachada é por obra necessária. Quórum, maioria simples mesmo. Pessoal, termino por aqui então. Eventualmente, se alguém tiver mais alguma dúvida, irei esclarecer. Fico à disposição até para que possa liberar vocês. E termino também, obviamente. Todo mundo faz umas frases bonitas, né? Eu pensei em uma. Coloquei aqui para vocês. Saímos daqui hoje não apenas como ouvintes, mas como agentes de mudança, prontos para fazer a diferença em nossas vidas e na vida daqueles ao nosso redor. Créditos, chat, GPT. Pessoal, muito obrigado. Boa tarde a todos. Foi um grande prazer. E só um